Bem-vindos ao nosso Crônicas de Castelhanos. Eu sou Evaldo da Assunção, sou médico aposentado e escritor em atividade. Essa crônica que vou apresentar hoje é de número 11 e o tema abordado é A vida é o vento, a morte é a brisa. É de uma crônica que eu publiquei em junho de 2021, né? E que, por ser um pouco longa, eu vou fazer uma divisão, apresentar a primeira parte hoje, nesse vídeo, e a segunda parte será apresentada na semana que vem, na sexta-feira da próxima semana. Nessa primeira, nós vamos refletir sobre a vida que é como o vento. A vida começa no útero materno, pela união de um gameta masculino e um feminino, o espermatozoide e o óvulo. A partir desse encontro, inicia-se uma rápida multiplicação celular, seguida da diferenciação das novas células, cada uma tendo uma função específica. Umas dão origem aos ossos, outras às vísceras, outras à pele, etc. E para os humanos, esse processo ocorre durante os 3 primeiros meses da gravidez. Que nessa altura, né, já estará com o feto totalmente com suas formas definidas, restando apenas o desenvolvimento daquele pequenino ser, né, coisa que se fará nos 6 meses seguintes. Por isso, durante 9 meses, viveremos placidamente navegando no líquido amniótico e sendo nutrido pelo cordão umbilical que nos une à placenta e esta ao corpo de nossa mãe. Mas a vida intrauterina é também limitada e tem o seu dia de terminar, de morrer. Completada a evolução básica, o feto será literalmente expulso do conforto da vida intrauterina, consequentemente morrendo para aquela vida que, sem dúvida, era muito limitada. Podemos dizer, então, que o nascimento é a nossa primeira das 2 mortes que nós experimentaremos. Essa primeira é comemorada com bastante alegria pelos novos pais e pelos familiares. Nesse momento, morremos para nascer numa nova vida, que é a vida extrauterina, nesse mundo em que nós estamos. Nela, nos caberá, como nova criatura, aprendermos a nos manter, a nos defender, a conquistar por nossos próprios meios o que precisamos e viermos a desejar. Esse aprendizado é longo, bem trabalhoso e dura a vida inteira. Na primeira etapa, necessitamos fundamentalmente da assistência dos pais e depois dos mestres, completando esse período que é o da infância, da adolescência e da juventude. Em seguida, virá a vida adulta e, mais tarde, o que se chama de idoso, ou seja, aquele que tem muita idade. A palavra velho não é apropriada, porque velho é qualquer coisa que está frágil, estragada. Eu conheço jovens de 20, 30 anos que já estão velhos, mas, no caso do fluxo vital, esse período que vem depois da fase adulta, geralmente após os 60, 70 anos, nós chamamos de idoso. Ou seja, aquele que tem muita idade. Essa palavra, assim como bondoso significa quem tem muita bondade, maldoso tem muita maldade, o sufixo oso dá o sentido de que se tem muita quantidade.
Então, idoso é aquele que tem uma quantidade grande de anos de vida. Nessas diferentes fases da vida, entre outras, a experiência será a nossa grande mestra. Ela irá se ampliando conforme as características genéticas que recebemos, associadas à nossa vontade e ao esforço que faremos para aprender sempre mais e desenvolver. Desde que nós deixamos a placidez intrauterina, experimentaremos novas mortes, que não serão físicas, porém psicológicas e emocionais. Elas serão, de um modo geral, aquilo que nós chamamos de perdas. As perdas que sofremos ao longo da vida, mas que poderemos superar e com elas aprender muito mais. Para superá-las, nós temos que desenvolver a nossa resiliência. A resiliência é uma palavra que na física indica a capacidade de qualquer material que foi deformado voltar naturalmente à sua forma original. Como uma mola que nós apertamos, quando tiramos o dedo, ela volta à sua forma original. Então, também nós devemos aprender e desenvolver a nossa resiliência, porque com ela é que nós vamos superar todas as perdas que iremos sofrendo. Portanto, afirmar que nós somos seres para a vida, podemos afirmar que nós somos seres para a vida simultaneamente para a morte. Esse é o nosso ciclo natural: nascer, viver e morrer. Mas nessa jornada, há quem sonha até com uma ilusória duração infinita da vida. Exemplo disso é a Alcor Life Extension Foundation, criada em 1972 nos Estados Unidos. E depois dela, outras instituições congêneres apareceram, e o objetivo delas é conservar corpos ou órgãos, parte dos corpos, né, geralmente o cérebro, né, para uma nova e imaginária reanimação no futuro, quando houver cura para as doenças que os levaram. Ou seja, a pessoa morre, parte dele, o cérebro geralmente, que é o que importa, né, ou o corpo inteiro, são colocados em tubos apropriados e congelados a uma temperatura baixíssima e mantido por alimentação venosa durante anos. E depois desse tempo, né, espera-se que surjam tratamentos ou condutas que eliminem aquelas doenças que eles tiveram, e aí eles seriam regenerados para a vida, para uma vida sem doença e sem aquelas coisas que o levaram à morte. Mas o curioso é que até hoje, né, não se conhece qualquer um desses congelados que tenha voltado à vida. E olha que custa uma fortuna esse contrato que é feito com essas empresas, porque a manutenção daqueles corpos congelados é bastante dispendiosa. Então, só quem tem realmente fortunas, né, e que não quer se desapegar da vida e dos bens que tem, vai fazer uma experiência como essa. Segundo a ciência mais equilibrada, os humanos têm um tempo de média, um tempo médio de vida, de durabilidade possível. Se não tiver doença nenhuma, não tiver acidente nenhum, tudo absolutamente perfeito, o tempo médio de vida esperado é em torno de 130 anos. Se conseguirmos vencer tudo, né? Mas não mais do que os 130 anos. 130, alguns 140 anos, se for o caso. Mas, até hoje, nós estamos na vida média, hoje, em torno de 70, 80 anos, né, como padrão. No século XIX, alguns cientistas, como
Schwanz, Virchow, com base em muitas pesquisas orgânicas, afirmaram que seres vivos são formados por células, que, por sua vez, só se formam a partir de outras células. Isso ficou muito bem expresso por uma frase clássica em latim que diz omnis cellula ex cellula, que significa toda a célula se origina de outra célula. Portanto, até hoje, pelo menos pelo que eu sei e pelo que se sabe, nenhum cientista conseguiu criar uma célula completa totalmente do nada, ou usando somente substâncias inorgânicas. Em razão disso, a vida, especialmente a humana, é impossível de ser criada do nada em qualquer laboratório. Por mais que tentem, não se consegue. Sem dúvida, isso é bastante incômodo para quem não acredita num Criador, não só das células, como dos átomos e da vasta diversidade de seres vivos e inanimados e de tudo mais que existe no universo. Podemos, então, concluir que a vida, a humana em especial, é algo muito precioso e que necessita de todos os cuidados, respeito e admiração. E como a vida em si é impalpável, intocável, eu disse no início que eu a vejo como o vento. O vento, quando ele sopra forte, ele ganha o nome de furacão, derruba árvores, casas e não há nada que o contenha. Todavia, nas mais das vezes, ele é suave, contínuo e precioso. Não o enxergamos nem o tocamos, assim como não enxergamos a vida. O vento também, não sei de alguém que conseguiu criar o vento do nada. Consegue-se manipular o vento, às vezes, mas não criá-lo do nada. Ainda que já teve político, né, nacional que disse que iria engarrafar o vento. Estamos esperando essa experiência. Nós sabemos que o vento está presente não por vê-lo, nem por sentir seu cheiro ou qualquer detalhe. Nós o sentimos pelas suas manifestações, seja o esvoaçar das folhas, a dança dos galhos, a graciosidade dos pássaros que deslizam pelos céus e no rolar das ondas do mar. De forma semelhante, sabemos que a vida está presente quando vemos alguém se movimentando, falando, construindo, criando. Mais intensamente ainda, sentimos a vida pulsando quando nos abraçamos amorosamente, quando nos acariciamos, quando nos tocamos mutuamente. A vida se manifesta, mas nós não a tocamos, nem a vemos concretamente. Não conseguimos tocá-la, né? Não conseguimos segurá-la, tampouco dominá-la. Por isso mesmo, jamais poderemos controlá-la e submetê-la à nossa vontade. Quando ocorre o último bruxulear da chama vital, então sabemos que a vida terminou e veio a morte, que é inevitável e irreversível. E sobre isso nós falaremos na próxima crônica, semana que vem. Mas não tenha receio, não vai ser nada assustador, nada para deixar as pessoas sem dormir, mas o bastante para nós aprendermos a valorizar, a respeitar e amar a vida que nós temos. Se você gostou desse meu novo programa, né, As Crônicas de Castelhanos,
e especialmente da crônica que eu acabei de apresentar, por favor, deixe o seu gostei no final, né? Pois isso nos ajuda bastante. Aquela mãozinha com o polegar para cima ajuda bastante a valorizar o nosso programa. E eu também lhe convido para se inscrever nesse meu canal. Eu tenho canal, tem meu nome, Evaldo da Assunção, e nesse canal existem vários vídeos de diferentes formas, sobre diferentes assuntos, que eu tenho certeza que muitos deles certamente irão lhe interessar e satisfazer assistindo. Então, se você puder, se inscreva no canal, você vai receber comunicação dos novos vídeos, né? E entrando e vendo, abrindo o nosso canal, você terá toda a programação que nele existe. Um detalhe, pessoas dizem que não estão conseguindo abrir o meu canal, né, no YouTube. Você tem que entrar no YouTube, colocar lá em cima na coluna esquerda, está lá, procurar. Clicando em procurar, vai ter o espaçozinho e você digita o meu nome, Evaldo da Assunção. Existem outros Evaldos, então, Evaldo da Assunção. Clica nele, você já estará dentro do canal com toda a programação que nele existe. Espero que vocês gostem. E nos vemos na próxima crônica.